Deus quer cuidar de cada um. Mas qual seria o começo? O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. A forma como alguém ouve a palavra de Deus é que vai fazer verdadeiramente a grande diferença para que Deus entre ou não na vida dessa pessoa. E nós vamos contemplar numa simplicidade, iniciando no Salmo de número 1, Salmo 1. O título desse salmo é A Felicidade dos Justos e o Castigo dos Ímpios. O que seria a impiedade? Quando uma pessoa sabe o que deve fazer, qual é o seu dever, quando ela sabe, ela é consciente, mas ela não faz porque ela não quer se submeter, porque prefere fazer a sua vontade, ou melhor, quando transgride a lei. Pronto, o transgressor, ele conhece, sabe, mas ele passa por cima. Esse é um estado tenebroso aos olhos de Deus. Porque, pontuando o temor a Deus, um dos princípios do temor a Deus é isso. É esse, melhor dizendo, o respeito que se desperta e desenvolve pela palavra de Deus. Não se idolatra a Bíblia. A Bíblia em si, o livro em si. Mas o que Deus nos fala. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu estou ouvindo o próprio Deus. Então aqui começa a diferença para que Deus dê ou não atenção a quem o ouve. Então o pior que a pessoa que nunca ouviu é aquela que ouve, que lê, mas que não respeita. É a mesma coisa que filhos fazem. Alguns filhos afrontam seus pais. Hoje você falar em respeito de filhos para com pais é até um pouco complicado. Porque muita gente está confundindo a liberdade com libertinagem. Deus, como pai, Ele ama profundamente seus filhos. É só atentarmos para o preço que Ele pagou, entregando a vida do único filho, para que qualquer pessoa que receba Jesus, ingresse na família de Deus e passe também a ser chamado de filho e de filha. Eu posso citar várias partes das Escrituras. Um exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, esse Evangelho diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha só, que coisa simples e gloriosa. Recebeu Jesus no coração. Quem é Jesus? A palavra de Deus. O Espírito Santo então veio morar na vida dessa pessoa. Mas Ele quer morar no coração. Ele quer dirigir essa pessoa. Ele não quer que esse filho, essa filha sofram. Não quer que caia em ciladas. Não quer que o diabo lhe toque. Há pessoas que não creem que o diabo é atuante aqui na terra. Ou, enquanto Jesus andou na terra como homem, como ser humano, como expulsou demônios das pessoas. E ordenou aos discípulos que assim também fizessem. E discípulo fazendo discípulo e continuando a obra de Deus. Muito bem. Outra passagem bíblica é lá em Efésios, lá no capítulo 2, no versículo 19. Eu não vou movimentar muito a Bíblia, porque eu vou parar no bem-aventurado. Olha, tem muitas bem-aventuranças nas Escrituras. Bem-aventurados, no plural. Bem-aventurada, por exemplo. Bem-aventurado é aquele servo que faz a vontade do seu Senhor. Bem-aventurado é o servo que alimenta a sua casa. Tem muitos.
Por 48 vezes a Bíblia fala no singular aos filhos de Deus, bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que tudo que vai fazer, colocou nas mãos de Deus, está dentro da vontade de Deus, da palavra, e vai dar certo. Bem-aventurado é feliz, é bem-sucedido. Então tem um plano, coloca no altar de Deus e Deus dá a direção, portas se abrem, vamos em frente. Bem-aventurado. Não é assim, aventura para ver se vai dar certo. Então, lá em Efésios 2,19, estou só citando, porque se você em casa gosta de estudar a palavra e de contemplar essas maravilhas de Deus, que Deus, Ele traz a pessoa, Ele quer essa pessoa chegadinha a Ele, Ele quer habitar no coração desse filho, dessa filha. Ele quer proteger esse filho, mas Ele ensina, Ele quer ensinar a respeito de tudo. E é devagarinho, nós vamos assim, aprendendo a andar com Deus, a agradar a Deus, a ter Deus como verdadeiro Pai. Você não vê Deus, você vai lá no cantinho do seu quarto, ora, entrega o seu problema para Ele e sai de lá com o coração leve, numa certeza que Ele recebeu, que Ele te ouviu. Essa é a relação de oração com Deus, de filho com pai. Embora se saiba, nós sabemos que muitas pessoas oram, né, uma prática quase no mundo todo, e muitos nem aceitaram a Jesus, muitos nem querem esse compromisso com Deus, de estar ouvindo a sua palavra, mas ele diz lá em Efésios 2,19, que a pessoa que aceita, ela passa a pertencer à família de Deus. Então, bem-aventurado, ou seja, você vai se lançar em alguma aventura, mas não é aventura no sentido de coisas loucas, absurdas, nada disso, um empreendimento, tá? Um plano que você tem dentro de você, coloca no altar de Deus, e se é algo que está dentro da palavra, Deus vê que não vai te causar dano, não vai te prejudicar, não vai te fazer mal, se vai te abençoar, Ele confirma. Vem assim, sabe, uma paz no coração. Então, esse salmo começa exatamente com essa palavra. E veja que é no singular. Então, ele diz, bem-aventurado, ou seja, você vai entrar nesse empreendimento, você vai se lançar aí, e eu vou te abençoar, você vai ser bem-sucedido. O Senhor Deus, como Pai, é o maior incentivador dos seus filhos para o bem. Deus quer você saudável, Ele quer você em paz, Ele quer você em comunhão com o céu, para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus. Mas isso também nos traz responsabilidades, porque o filho tem responsabilidade, ele tem de obedecer ao pai, ele tem de respeitar o pai. Aí diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é profundo. Aí, queridos, nós temos que, nós temos de ter aquele mover no coração. Por quê? Você está no seu trabalho, talvez hajam escarnecedores ali à sua volta. Ah, você é crente? Ei, soltam a língua, ofendem, criticam, falam mal, condenam. Coisa séria. E aí? Uma coisa é uma relação de trabalho, outra coisa é amizade. Uma coisa é você estar por um dever, pela responsabilidade do trabalho, fazendo parte de um grupo para fazer um trabalho na faculdade, no curso. Outra é ter prazer em andar junto de quem fala mal de Jesus, fala mal de igrejas, fala mal de cristãos, até fala mal das pessoas e até da própria família. O ímpio, ele não se importa, ele solta a língua, nem se preocupa. Para ele, talvez você já tenha ouvido muitas vezes alguém dizer palavras somem no ar. Vamos ver isso no dia do juízo. Por quê? Porque Jesus diz,
No Evangelho de Mateus, Jesus diz: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Quando uma pessoa ingressa na família de Deus, ela começa a aprender coisas novas. Um exemplo disso, ela entende claramente que Deus quer que ela seja uma bênção. Então não quer que ela se amaldiçoe em hipótese alguma nas coisas mínimas e ínfimas. Eu não nasci para dar certo, eu sou um fracasso. Não entristeça o coração de Deus. Todo ser humano tem dons, tem habilidades, tem capacidade dada por Deus. Por quê? Quando Deus criou Adão lá no Éden, a Bíblia diz que antes de Deus criá-lo, o Senhor Deus projetou de modo muito especial e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando você viu Deus fracassar? Pois é, quando você viu Jesus fracassar? Então nós temos que lutar para glorificar o nosso Pai. Então ele diz: bem-aventurado. Esse salmo começa dizendo: você é um bem-aventurado. Então comece a assumir isso. Aceitei a Jesus, sou filho do Deus Altíssimo e Deus vai me abençoar cada dia, mas eu vou ouvir a sua palavra. Então eu não estou mais debaixo de maldições, eu estou agora debaixo da cobertura de Deus, debaixo da bênção. Eu vou mostrar uma outra passagem bíblica agora, para mostrar a você como Deus inicia o Apocalipse. Olha bem as palavras, como Deus fala no último livro das Escrituras Sagradas. Olha a confirmação do bem-aventurado. Ou seja, você está debaixo da bênção, então, conserve isso, creia nisso. Não aceite o fracasso, ore para que Deus abençoe você e a sua vida. Ore para que o Espírito de Deus tome a frente da sua batalha. Então nós vamos lá no Apocalipse, lá no capítulo, logo no capítulo 1, iniciando, no versículo 3. Olha só, nós vamos encontrar aqui também o bem-aventurado. Quem diria, não é? No último livro da Bíblia, o Senhor Deus não deixa de dizer: bem-aventurado aquele que lê e aquele que e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Deus está dizendo: você lê a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Deus quer que você seja bem-sucedido, mas quer você como filho, como filha. Há momentos, queridos, em que a palavra de Deus, ela nos dá assim uns puxões de orelha. Quer ver? Às vezes eu estou ministrando uma pregação, eu digo assim: ei, você que fica com raiva à toa, qualquer coisa que te aborrece, algum parente te causou um pequeno dano, você já fala mal dele, você já, dentro de você já o condena. Alguns criam até ódio, começam com coisas mínimas, sujam o coração. Olha que coisa séria, só um exemplo. Só um exemplo. Outros, às vezes a gente está pregando e diz assim: ei, olha, aconteceu um fato comigo, no condomínio onde eu moro, aconteceu um fato interessante. Não é interessante de bom, não. Eu ouvi um menino, um adolescente, soltar muitas palavras pesadas contra o pai. Mas palavras pesadas. Palavras pesadas. Sabe, palavrões. E aí eu tive uma oportunidade na passagem, alguns dias depois, fui cumprimentar um menino, um adolescente. E eu falei: meu querido, você tem que lavar sua boquinha,
Porque se um dia você precisar falar com o Papai do Céu, para Ele te socorrer, Ele não vai te ouvir. Você ofende muito o seu pai. Aí ele baixou a cabeça. E eu falei, você sabia que Deus manda filhos honrarem os seus pais? E ele ficou de cabeça baixa. Eu sei que a família é avessa ao Evangelho. A família não aceita que se pregue o Evangelho. Mas eu não preguei. Eu só disse para ele, você quer ser um sucesso nessa terra? Então começa respeitando o seu papai. Aí ele ficou de cabeça baixa. Quando eu fui saindo, ele disse, tia, tá bom. Tia, tá bom. A família não aceita o Evangelho. Lamentável, né, pessoal? É lamentável. Mas eram palavrões muito pesados. E nesse caminho, Satanás trabalha. Para essa criança sofrer uma desgraça, porque filho xinga o pai, ofende o pai, amaldiçoa o pai, pai amaldiçoa o filho. A qualquer momento o demônio pode tragar. Quando Deus quer que todos sejam bem-aventurados. Mas Apocalipse nos chama atenção para dizer, bem-aventurado é aquele que lê a palavra de Deus, porque lê e vai aprender de Deus, vai corrigir os seus erros, vai entender que não nasceu para ser um fracasso, mas para ser uma bênção. E os que ouvem, se ainda não lê, até a criancinha tem que ser ensinada. Às vezes a gente vê bebezinhos, pá, mete lá uma bufetada na cara do pai e da mãe, eles dão uma gargalhada, é bonitinho. Não, já tem que apontar o dedinho para a criança saber o que significa o não. Não, isso não pode. Mas não tem limites. Nós estamos vivendo diante aí de uma sociedade em que muitos, a sociedade desta era, a aceleração da internet, pode tudo, coisa séria. Ah, mas a senhora está pregando que tudo tem que ser certinho. Nós temos que ser filhos de Deus verdadeiros. Coração limpo, cabeça limpa, boca limpa. E a gente só aprende isso é com Jesus. Temos sim, Deus cobra, Ele quer que o cristão, o seu povo, seja uma bênção, uma bênção. Eu mostrei para você o Apocalipse, porque nós estamos lá, esta semana, eu convoquei todos, o pessoal da equipe, vai passando um para o outro, linha de transmissão, vai correndo aí, ó, todo mundo lendo o Salmo primeiro. Por quê? Porque Deus quer que você seja uma bênção. Mas Deus, Ele estabelece as regras. Ele estabelece as normas para a nossa vida. E não são coisas difíceis. Olha, quando o cristão começa a despertar realmente o amor a Deus, ele tem prazer e diz, não, Deus não quer que eu me suje, Ele não quer que eu caia, Ele não quer que o diabo me toque, Ele não quer que eu sofra. Então, se Ele faz isso, é para o meu bem. Eu disse para o menino, de quem eu falei ainda há pouco, eu disse, olha, tudo que teu pai te proíbe é para o teu bem. Ah, mas eu fiquei com muito ódio dele, ele tomou meu celular. Eu falei, foi para o teu bem. Você não devia estar acessando coisas agradáveis. Baixava a cabeça. Está vendo? Então nós estamos, é a realidade, nós somos filhos. Então bem-aventurado é aquele que lê a palavra para colocar no coração, firmar o pensamento, e aquele que ouve. Ouvindo uma pregação, olha, às vezes a pessoa está com tanta raiva que ela diz, não quero ouvir ninguém, não quero ouvir nada. Não adianta. Ela vai precisar parar e dizer, a Deus eu vou ouvir. E aí, ouvindo a Deus, Ele vai tomá-la pela mão e vai dirigir, vai dizer, ó, o caminho é esse, é o caminho da paz, não é o da guerra. O caminho é esse, da mansidão, não é do ódio. E assim é que o diabo perde na vida das pessoas. Você sabia que Satanás se aproveita demais quando a pessoa conhece a palavra e desrespeita? É como se o diabo zombasse de Deus para dizer, olha aí, que pai é você que teu filho não te respeita?
Por isso aí, ó. Eu lembro que uma vez eu estava expulsando o demônio de um rapaz, de um homem, e o demônio disse na boca do homem, batendo no peito dele: você está pensando que ele respeita a Bíblia? Ele faz é o que eu gosto. Ele faz é o que eu gosto. Olha, sinceramente, que tristeza. O diabo falar na boca de uma pessoa e dizer: você está pensando? Ele faz o que eu gosto. Coisa séria. O corpo foi criado para Deus, não foi criado para demônios, para sujeira. Também não foi criado para vergonha, para miséria, para doença. Bem-aventurado, olha que palavra forte. Bem-aventurado quem lê e quem ouve a palavra, as palavras de Deus. E eu vou concluir lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, Deus chamando Israel de bem-aventurado. Você vai ver que coisa linda. Em Deuteronômio, no capítulo 33, no versículo 29, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Você vê, agora nós chegamos aqui a Moisés. Olha Deus falando com o seu povo bem-aventurado. Que coisa linda, olha. Eu vou ler apenas a pergunta, porque a última parte requer mais explicações, e não há tempo agora. Olha só. Então, eu estou em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Olha uma exclamação aí. Olha Deus dizendo: bem-aventurado és tu, ó Israel. Deus está dizendo: olha, você é uma bênção. Onde você colocar a mão, eu vou te abençoar. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? O escudo do teu socorro. Deus está dizendo: eu te protejo e eu te socorro. Ele não abandona. Queridos, muita gente se converte, mas infelizmente, por falta de um pouquinho mais de dedicação, fica assim, meio que vulnerável, com muitos medos, sabe? Assim, muito insegura. Quando entende que a Bíblia Sagrada é Deus falando, então se dirige a Deus como filho, para desfrutar do que Ele fala. Mas o respeita em tudo, naquilo que Ele manda. Então Deus está dizendo: ó Israel, você é bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor? Qual foi o preço mesmo que Deus pagou para ter cada ser humano nos seus braços como filho, como filha? A vida de Jesus no Calvário. Então, nós temos de atentar bem para desfrutar de cada bênção, mas não podemos negligenciar o amor e o respeito pela palavra de Deus. A obediência de filhos. Eu deixo esta palavra com você, porque Deus quer isso. Ele quer você como bênção sobre a face da terra. Deus te abençoe rica e abundantemente. E até o nosso próximo encontro. O Senhor Jesus, sendo Deus todo-poderoso, cheio de glória, o Senhor se faz um homem, um ser humano. Ele entra dentro das limitações humanas. Mas por que isso? Que mistério é esse? Como pode Jesus, sendo Deus, deixar sua glória, seu poderio e vir a este mundo numa forma tão limitada? Num corpo de carne, osso, sangue? Pois é, esse foi o plano de Deus para a salvação do ser humano. A vida do Filho, o único Filho de Deus, por cada vida humana. Quando a gente contempla, quando iniciamos assim a contemplação dessa glória, você descobre que são valores. Jesus, sendo Deus, se fez um ser humano, um servo. E o ser humano pecador, pelo pecado de Adão, se torna a glória
porque Deus o valoriza em extremo, para dizer: você foi comprado, comprada. Você foi resgatado, resgatada pelo sangue de Jesus. Então agora, o que nós devemos fazer é abrir o coração e oferecer um culto a Deus, em adoração e louvor, e ouvir a sua palavra, numa simplicidade, como Jesus se apresenta. Deixa Jesus falar contigo, mas deixa Ele cuidar de você. Hoje, Ele está à direita do Pai, mas o seu Espírito Santo está aqui na terra, e Ele está aí, juntinho de você. Busque a Deus. Neste momento, se ofereça ao Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Em ti se revelou. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, Pai celestial, o Senhor, cheio de poder e glória, se preocupa e ocupa com seres tão falhos e tão pequenos como nós. E o teu amor, Senhor, um amor sem medida, que se estende, Senhor, à pior criatura, como o Senhor diz: vinde a mim, vinde todos. Ah, Jesus, obrigada por tudo. Aceita este culto, o louvor e a adoração. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Aceite, Pai. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. aleluia, Jesus. Te adoramos, Santo Espírito. Vem, amado nosso, seja um adorador. A verdadeira adoração flui de dentro do Espírito, mais profundo de um coração que despertou o amor a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. Pai, pelo grande sacrifício que nos comprou, que nos resgatou.
pela presença viva do Teu Espírito Santo que nos dá paz. O Senhor nos dá paz, uma paz que transborda, Senhor, que excede a compreensão humana. Ah, maravilhoso Deus, o refrigério. Senhor, visita os entristecidos, alegra cada coração. Senhor, ouve. Ah, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo. Seja aqui neste momento, Senhor, em casa, onde quer que alguém esteja Te buscando. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus. Senhor, o Senhor tira o ser humano do fundo de poço. O Senhor tira o ser humano das prisões espirituais e das garras malignas, Senhor. Senhor, o Senhor levanta, Senhor, quem está caído. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Aproveite esses momentos para adorar e cultuar o Deus vivo, o Deus da criação, e dizer: Senhor, eu me ofereço a Ti, eu quero aprender do Senhor. Eu quero o Senhor enchendo o meu coração. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que Te louvo, Jesus. é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte A morte venceste. venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, Senhor. Inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Pai, nós rendemos graças de todo o nosso coração pela vinda de Jesus ao mundo, para a salvação eterna, para a libertação. Ah, Senhor, e aqueles que te ouvem, despertam uma fé. Senhor, o Senhor é poderoso para curar, para libertar, para abrir as portas. Vem, Jesus. Vem, amado nosso. Toma a tua direção na vida de cada um. Toma, Senhor, em tuas mãos a cada um que te busca, Senhor. Nosso Deus, nós cremos e desde agora agradecemos, porque é impossível, Senhor, é impossível chegar perto de Ti e não ser iluminado. É impossível chegar diante do Senhor e não ser socorrido. O
o Senhor é Deus. Como o Senhor diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. E agora nós vamos contemplar numa simplicidade o Salmo de número 1. Você que está participando conosco, acompanhando os nossos cultos pela internet. Ontem nós iniciamos o entendimento do Salmo de número 1. Queridos, a palavra de Deus não é palavra de homem. Ele é poderoso para cumprir o que Ele diz. Mas Ele como Pai, o Senhor Deus como Pai, que nos fala nas Escrituras, Ele quer uma atenção especial. Ele quer que nos dediquemos a ouvi-lo e que se atenda àquilo que Ele ordena, que Ele ensina. Nós vimos no domingo o Abraão, chamado no livro de Isaías, centenas e centenas de anos depois que Abraão viveu neste mundo, o Senhor Deus usar Isaías para chamar Abraão de seu amigo. Eu acho isso muito profundo, porque a ideia de amigo, bem, hoje, nos nossos dias, é muito comum que pessoas esvaziem o conteúdo de uma palavra e encham do seu jeito, pelos seus interesses. Uma palavra pode ser modificada, modificando todo o contexto. Maldade, claro, com certeza. Porque a palavra, ela tem de dizer o que ela diz, ou seja, aquilo para o que ela foi criada. Né? Para isso, nós vamos lá na etimologia da palavra, sabe? É isso mesmo. E eu acho interessante, muito lindo, queridos, é que dos 150 salmos, são 150 salmos, o primeiro salmo, Salmo 1, e a primeira palavra desse salmo é bem-aventurado. Só aqui já se contempla que o seu Deus tem prazer em abençoar aqueles que se aproximam dele. E não quer o ser humano amaldiçoado, mas de jeito nenhum. Tanto que Jesus, ele veio como um ser humano, ele manifestou-se aqui na terra como um ser humano, para receber no seu corpo, em si mesmo, as maldições, a maldição da lei, por conta, desde lá do pecado de Adão e a criação das maldições. Então Jesus, ele vem para receber chicotadas, castigo. Por quê? Porque o ser humano estava em pecado. Então a Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então é importantíssimo entender isso. E quando você abre a Bíblia assim, os salmos estão posicionados, localizados, quase no meio da Bíblia. Você abre assim a Bíblia ao meio, você encontra os salmos. E a primeira palavra é bem-aventurado. Bem-aventurado, bem-sucedido, feliz, realizado. Como é que é isso? Deus tem prazer em trabalhar na vida dos seus filhos para cumprir planos. Mas se esses planos não estiverem de acordo com Ele, então não há como haver uma comunhão. Eu vou associar aqui esse bem-aventurado ao fato de Deus, o Senhor Deus, ter chamado Abraão de seu amigo e guardar isso anos e anos e centenas de anos. Você vê que Deus chamou Abraão de meu amigo. Então vimos domingo o que aquele homem teve de tão especial. Ele é um ser humano. É que Abraão ouvia a Deus de uma forma inteira, ou seja, Deus falou, ponto final. Ainda que o que Deus tenha falado a ele, tenha dito, era impossível de acontecer. Mas Deus é Deus. É por isso que às vezes hoje o Espírito Santo encontra uma certa dificuldade para curar algumas pessoas. Porque a pessoa diz assim, eu creio. Mas Deus vai lá no coração
E ele vê, e ele sonda, esquadrinha. Quantas pessoas, ainda sem o entendimento, ou faltando aquela fé firme, as pessoas se deixam arrastar pelas circunstâncias, pelos sintomas, o que lhe foi falado. E aí o peso da palavra não é maior do que aquilo que está acontecendo. Então, para que Deus opere um sobrenatural, é necessário que a pessoa literalmente tenha um coração totalmente aberto e os seus sentidos em atenção a Deus. Não, foi Deus quem falou. Ou seja, se Deus diz que faz isso, é porque Ele faz. E aí, tomando as posições que são necessárias. Por exemplo, a pessoa ouve uma palavra de cura e ela não é ensinada a repreender a enfermidade. Deve repreender. Então, bem-aventurado é feliz, é bem-sucedido. Agora, deixando Abraão, de quem nós falamos muito no domingo, e agora aqui só no Salmo 1. Então, o Salmo diz assim: bem-aventurado o varão, aqui como gênero, mas Deus fala com o homem e fala com a mulher. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E já comprou uma briga feia. Que isso? Já comprou uma briga feia. A nossa sociedade vive comportamentos dos mais diversos e muitos inadequados. E alguns até que literalmente chocam com a palavra de Deus. Quando uma pessoa abre o coração para Jesus, Jesus é o verbo, palavra, que se fez carne, o Filho de Deus. Claro que ela crê que Jesus Cristo, como homem, viveu nesta terra. Mas hoje tem a consciência de que Ele fala na palavra. Nunca desprezando a pessoa do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito Santo é quem nos abre o entendimento da palavra. Daí a necessidade das orações. Mas o que a Bíblia fala, se há uma atenção especial em colocar a palavra dentro do coração, é uma comunhão íntima com Deus. Agora, quando alguém decide começar a obedecer a palavra, aí é que começam os problemas. Por quê? Nós vivemos uma cultura de uma falsa liberdade. Faça tudo que você tem vontade, curta a sua vida, faça tudo que você quer, porque a vida é essa, a vida é assim, tudo é aqui. E aí muitos dizem assim, o inferno é aqui mesmo. É. Abra uma Bíblia e comece a ouvir ou a ler. Comece a ler ou comece a ouvir o que Deus fala. E vai ver que não tem nada a ver com essa realidade que virou costume social para muitos. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não é criticado por vir à igreja? Você não é criticado por ser um adorador de Deus? Você não é criticado por se afastar de pecados? Você não é criticado por não levar vantagens? Mas a coisa vai muito além. Se nós somos filhos de Deus, então nós temos que ouvir o nosso Pai, agradar a Ele. Então Ele está dizendo, você é meu filho, você é um bem-aventurado, você é uma pessoa aqui na terra para ser realizada, para ser feliz, mas dentro daquilo que o Pai estabelece. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas como é que é isso? Aqui não é apenas aquele conselho momentâneo, também entra, mas o conselho aqui num sentido amplo, costumes, hábitos, formas. Muita gente vive de formas que agridem a palavra de Deus. Você imagina pessoas que estão no meio de palavreado pesado, que amaldiçoam umas às outras, às vezes até brincando com brincadeirinhas. E aí quando você começa a ouvir a Deus, Deus diz, ei, esse ei é por minha conta. Ele diz, olha,
A boca do justo é manancial de vida. Ou seja, o céu está prestando atenção nas tuas palavras. Porque quando você for orar, eu vou te ouvir. E a Bíblia diz que de uma mesma boca não procede bênção e maldição. Se você nos acompanha, se você tem aí um momento, você tem a sua Bíblia, não sei, fique tranquilo, não estou nem de longe cobrando. Mas eu deixei marcadinho aqui, eu fui lá em Tiago. Aqui, bem aqui atrás na Bíblia, depois da carta aos Hebreus, eu tenho a carta de Tiago. Na carta de Tiago, no capítulo 3, no versículo 10, na carta de Tiago, no capítulo 3, no versículo 10, o Espírito Santo nos diz assim: queridos, o entendimento é que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, então o Espírito Santo é o autor. Então, quando eu ouço o Tiago da epístola falando, eu preciso entender ou crer que eu estou ouvindo a palavra do próprio Deus. Então, Deus está me orientando ou me alertando. Ele está dizendo, no versículo 10, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Aí ele diz, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Está vendo? Pastor, isso é muito difícil. Eu estou muito acostumada a ouvir esse tipo de... essa forma de falar. Pastor, isso é muito difícil. Não. Não quando você entra na escola do Espírito Santo. Quando você se dedica a estudar a palavra de Deus, e com moderação, você vai buscando dentro de um assunto que Deus está falando com você, e você passa um tempinho, por uns dias, lendo aquela palavra, aquele versículo que te alerta, aquele conselho de Deus, e você lê, e você não se cansa, você não enjoa. No dia seguinte você lê de novo, e você sai assim para o seu trabalho, remoendo aquilo, e você diz, não, eu vivia como todo mundo vivia, falava besteira, praguejava mesmo, eu me amaldiçoava, mas agora não. Eu não vou nem ouvir conselho de pessoas que não ouvem a Deus. Quando vierem me aconselhar, eu vou colocar esse conselho numa prova. Será que eu devo atender a isso? Não, não sou guiado pela cabeça dos outros. Eu vou ouvir a Deus. Quantas pessoas hoje, um exemplo, são aconselhadas a abandonar seu casamento. Ei, não está dando certo, larga para lá. Quantas pessoas são aconselhadas, quantos jovens. Ei, teu pai e tua mãe ficam te cobrando coisas. Você é cabeça feita, você não trabalha, você não estuda, você é cabeça feita. Você não é maior de idade, vai viver tua vida. Conselho de ímpio. E outros ainda dizem, se eu fosse você, eu faria isso, eu não faria aquilo. Olha como as pessoas pensam e como elas usam a boca. E aí muita gente vive de qualquer jeito. Mas está acostumada, é a cultura. Quando encontra Jesus, diz, não, peraí, o Espírito de Deus veio morar na minha vida. Eu tenho que honrar a Deus. Deus quer que eu seja uma bênção nessa terra. Ele me chama de bem-aventurado. Ele me chama de bem-aventurada. Então aí vem a consciência de que agora Deus entrou na nossa vida. Jesus entrou na nossa vida. Ele não entra na nossa vida para que nós façamos ou vivamos de qualquer jeito. Ele entra para fazer um ser humano bem-sucedido. Literalmente, bem-aventurado. Então, um começo é exatamente esse. É analisar aquilo que se ouve. O Jó disse que o ouvido prova as palavras. O ouvido deve provar as palavras como o paladar prova a comida. E aqui diz, olha,
uma mesma boca não jorra bênção e maldição. Queridos, nós temos que ter um freio na nossa língua. Às vezes, em determinados momentos, os ânimos querem jorrar palavras, e isso é muito comum. Eu falo o que eu penso. Não, o verdadeiro cristão, ele não fala o que ele pensa. Ou melhor, pode até falar, mas ele trabalha muito bem a sua cabecinha, porque ele tem a mente de Cristo. Ou seja, eu penso o que a palavra fala. Então Deus fez de mim uma bênção. Quem sou eu para dizer que não sou? Mas isso é orgulho. Não, queridos, isso é não dar lugar ao diabo. O diabo quer pessoas para baixo. O diabo quer pessoas doentes. O diabo quer pessoas fracassadas. Satanás quer o ser humano na lama. Satanás quer o ser humano na miséria. E Deus quer o ser humano bem-sucedido, bem-aventurado. Uma prova disso, o cântico de Ana. Ana foi uma mulher estéril. O marido a traía. Tinha filhos fora de casa. Mas para uma mulher judia, naquele tempo, uma mulher judia que não tivesse filhos, que não desse filhos ao seu marido, era achincalhada, era literalmente aviltada, afrontada. E Ana não desceu o nível, não. Ela não foi lá na porta da outra fazer escândalo. Ela não entrou em guerra. Ela sofreu muito, angústia, amargura. Mas sabe qual foi o ponto do sucesso de Ana? Ana foi uma mulher de oração. E você sabe que depois que ela recebeu a bênção, teve o Samuel, o primeiro filho, teve outros filhos e filhas. Depois que Samuel nasceu, ela fez um cântico para exaltar a Deus pelo seu milagre, pela sua bênção. Ana tinha uma comunhão com Deus esplêndida. Ela deixava as outras coisas em outros níveis. Ela não descia, não. Ela buscava de Deus. O socorro dela estava em Deus. Literalmente no Senhor. Quando a pessoa é humilhada, quando passa vergonha, quando quer sair desse estado, quando quer sair de uma prisão, queridos, às vezes busca socorro para a direita, ainda ouve que não quer. Busca para a esquerda, talvez seja pior. Mas quando olha para o céu, quando se derrama diante de Deus, é fantástico, hein? Vale a pena. Em vez de ouvir as pessoas que não ouvem a Deus, é melhor ouvir somente a Deus. Aí eu vou contemplar com você a canção, um pedacinho da canção de vitória de Ana, depois que ela recebeu sua bênção. Está lá no livro de Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel. Isso. Logo no capítulo 2 está o cântico de Ana. Capítulo 1 é todo o sofrimento de Ana. Capítulo 1. Quando você entra no capítulo 2, você que está acompanhando, você que gosta da leitura da palavra, você que gosta de entender. Então, o primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, ele fala do sofrimento de Ana. Mas quando chega no capítulo 2, Ana já recebeu sua bênção, seu filho já nasceu, ela já está aliviada da sua dor, realizada como mãe. Deus quer realizar os seus sonhos. Eles estão dentro da palavra, da vontade de Deus, pode ter certeza. Deus quer que você seja uma pessoa bem-aventurada. Então ele diz aqui no capítulo 2, aí começa o cântico de Ana. Eu vou estender, eu vou direto ao ponto, porque no versículo de número 8, olha o que ele diz no versículo 8. Levanta do pó, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Ana tinha uma compreensão das grandezas de Deus, assim esplêndida. Por quê?
ela era estéril, mas ela não se prendeu à sua esterilidade. Ela foi lutar espiritualmente. Ela foi a Deus para pedir o seu filho. E ela buscou de Deus o impossível. E ela conseguiu. Então veja como é importante, como é necessário não dar ouvidos às pessoas que vivem fora da palavra. Porque muita gente diria: Ana, você está perdendo seu tempo da igreja. Para que você perde? Fosse nos nossos dias, iria dizer: para que você fica lendo a Bíblia? Esse livro aí é antigo, não tem nada a ver. Até religiosos. Ah, não é bem assim não. Olha, não é bem assim. Você sabe que muita gente se converte e não crê no poder de Deus. E daí não recebe milagres. Não é alvo de milagres, não recebe bênçãos diferenciadas. Porque Deus lida com cada um. Quantas pessoas estão enfermas pelas igrejas e não são curadas? Mas quantas pessoas são curadas da mesma enfermidade e que outras não foram curadas? Sabe por quê, queridos? Porque Deus examina o coração. Ele prova a nossa vida, Ele nos observa. Ele sabe quem crê e quem não crê. E quem o leva a sério e quem não leva. Quem ouve de todo o coração a Ele e quem ouve e dá atenção às pessoas que falam até contra. Muita gente diz: está perdendo seu tempo. Você não está vendo que você não vai conseguir isso? É por isso que poucas pessoas alcançam grandes milagres. Ana conseguiu. E ela, após receber o seu milagre, fez este cântico maravilhoso, esplêndido, que nos ensina tremendamente. Eu vou voltar, porque nós não vamos esticar muito. Importante entender a palavra de Deus e receber aquilo que se busca. Porém, mais importante é agradar a Deus, como Abraão agradou, e ser amigo de Deus. Então eu volto lá no Salmo 1. Porque o salmista diz então, logo no versículo 2 ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é outra coisa, queridos, que muitos evangélicos, muitos cristãos não fazem. Não, eu sou cristão, eu sou evangélico, outro diz eu sou crente, mas não sou fanático. Não é para ficar, não é tudo na Bíblia, não é tudo. É sim, é sim. Desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou com a palavra dEle. Quando Ele enviou Jesus ao mundo, Ele enviou a sua palavra. E o verbo se fez carne, diz o Evangelho de João. Então é sim. Feliz é quem ouve o conselho de Deus. É quem dá atenção às orientações de Deus. Feliz é quem atenta e atende aos mandamentos de Deus. E essa relação é muito íntima. É você lá no cantinho do seu quarto, derramando o seu coração e contando seus problemas para Ele. É você no culto, na igreja, com toda a atenção, saber que o que Deus está falando na sua palavra é aquilo, e Ele não muda. Se Ele diz que faz, Ele faz. Mas se Ele der uma ordem, Ele, como Pai, como Criador, como Senhor, Ele quer ser atendido. Então, feliz é essa pessoa que medita na palavra de dia e de noite. Ou seja, Deus tem todo o espaço em você e na sua vida. Na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Seja bem-aventurado. E até o nosso próximo encontro.